Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Bom, como eu disse, o caso de hoje é um caso criminal que, na teoria, está solucionado, né? As autoridades deram ele como resolvido, inclusive já tem 2 pessoas condenadas por esse crime, mas, na verdade, ao longo do caso aí, conforme eu for contando, vocês vão perceber que ainda assim, ainda tem algumas perguntas em aberto que nunca foram completamente esclarecidas. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e a gente já vai começar o caso de hoje. Ana Maria Castro Romero tinha 21 anos na época do caso e vivia em Bogotá, na Colômbia, com a sua mãe Nídia e uma meia-irmã mais velha chamada Juliana, que era fruto do primeiro casamento de sua mãe. O pai da Ana Maria já tinha falecido há vários anos quando ela tinha apenas 11 anos. Ela foi descrita como uma moça muito inteligente, extrovertida, de personalidade forte, adorava estar sempre entre os amigos, se divertindo e dançando em festas e curtir a vida o máximo que ela pudesse. Além disso, ela também era muito responsável, se dedicava muito aos estudos e tinha grandes sonhos para o futuro, inclusive se mudar para os Estados Unidos e construir uma vida lá. A essa altura, ela já era formada no curso de assistente de enfermagem e estava cursando o primeiro semestre de psicologia. Além disso, ela também estava fazendo um curso de maquiagem profissional. A Ana Maria também sempre foi muito independente e sempre trabalhou para ter o seu próprio dinheiro e comprar as suas próprias coisas e também ajudar a mãe em casa. E por isso mesmo, apesar de ela querer seguir alguma carreira ali no ramo da psicologia, naquele momento ela estava fazendo aquele curso de maquiagem profissional para poder ir trabalhando com isso e ganhando dinheiro enquanto fazia a faculdade de psicologia e conseguir também pagar os seus próprios estudos para a mãe não ter que arcar com isso. Em 4 de março de 2020, uma quarta-feira, por volta das 5 horas da tarde, a Ana Maria estava em casa e então ela se arrumou e disse para a mãe que ia sair com um rapaz com quem ela já vinha se encontrando há alguns meses. O rapaz se chamava Paul Naranjo e tinha 29 anos e trabalhava como fotógrafo e tinha conhecido a Ana Maria há alguns meses atrás, cerca de 6 meses, enquanto eles estavam na mesma festa. Desde então, eles se tornaram amigos, começaram a trocar mensagens, a se encontrar e estavam se conhecendo melhor. A mãe dela até conhecia ele como uma espécie ali de pretendente da filha, como se eles estivessem se conhecendo para, quem sabe, no futuro ter um namoro. A mãe dela não conhecia esse rapaz pessoalmente, mas já tinha acontecido de várias vezes a Ana Maria avisar a ela que estava saindo com ele, e então a mãe ficou tranquila. A única coisa é que, como era meio de semana, uma quarta-feira, a mãe dela pediu para que ela não voltasse muito tarde, porque no dia seguinte elas tinham ali os seus afazeres, e então ela disse para a mãe não se preocupar, que ela não voltaria muito tarde, se despediu e saiu. As horas se passaram e quando foi já por volta de 9 horas da noite, a Nídia, mãe da Ana Maria, mandou uma mensagem para a filha perguntando onde ela estava, o que ela estava fazendo, porque já estava ficando tarde e ela disse que não demoraria tanto para voltar para casa. A Ana Maria então demorou um pouco para responder à mãe, ela respondeu já era por volta de 10 horas da noite, e ela respondeu dizendo para a mãe não se preocupar, que logo ela estaria indo para casa, que era para a mãe ficar tranquila. A mãe, então, depois disso, foi se deitar para descansar e não teve mais contato com a filha ao longo da noite. Quando foi na manhã seguinte, ela acordou e percebeu que a Ana Maria ainda não estava em casa. Ela estranhou, tentou mandar mensagens para a filha, mas não foi respondida. Ela também tentou ligar e ninguém atendeu. Mas algum tempo depois, então, ela já estava um pouco preocupada e resolveu ligar para alguns amigos da Ana Maria que ela conhecia e tinha um contato para ver se ela tinha passado a noite na casa de algum deles ou se eles sabiam de alguma coisa. Porém, ninguém soube dizer para ela onde a Ana Maria poderia estar.
Durante essas ligações, a Nídia chegou a falar com uma amiga de colégio da Ana Maria, uma moça chamada Paula Ramírez, que disse que tinha estado com a Ana Maria, que tinha bebido e se divertido com ela ali em alguns bares, mas que depois tinha ido embora e não sabia dizer para onde a Ana Maria tinha ido, mas queria tentar ajudar ela ali na procura. Depois de alguns minutos, então, essa moça, Paula Ramírez, retornou a ligação para a Nídia e disse que tinha conseguido informações sobre a Ana Maria. Ela disse que tinha ligado para um rapaz, um amigo delas em comum, que tinha estado com elas também na noite anterior, e o rapaz tinha dito a ela que a Ana Maria tinha sofrido um acidente, que ela tinha batido a cabeça e estava no hospital. Ela então viu, qual que era o hospital com esse rapaz, falou para a Nídia e a Nídia foi imediatamente para lá ver como estava a filha. Quando ela chegou lá, ela deu o nome da Ana Maria na recepção, mas a moça disse que não tinha ninguém com aquele nome, mas que durante a madrugada tinha dado entrada lá no hospital uma moça que não estava com seus documentos, então não tinha sido possível identificar. Ela então deu as características da moça para a mãe da Ana Maria e ela reconheceu que era sim a sua filha. Conversando com o médico então que atendeu a Ana Maria, a Nídia teve a pior notícia da sua vida. O médico disse que a menina deu entrada no hospital em um estado muito grave porque ela tinha sofrido um traumatismo craniano. Eles tentaram socorrê-la, tentaram fazer de tudo, mas infelizmente ela teve morte cerebral e não resistiu. Completamente em choque e desesperada, a Nídia não estava entendendo nada do que estava acontecendo. A filha dela tinha saído apenas para se divertir e agora ela recebe essa notícia que a filha já não estava mais viva. A partir desse momento, então, começou a luta dela para descobrir a verdade e o que tinha acontecido com a filha naquela noite. Primeiro de tudo, ela descobriu como a Ana Maria tinha ido parar no hospital. Ela descobriu que por volta de 1h40 da manhã, a polícia tinha recebido uma ligação de um rapaz dizendo que estava com a Ana Maria ferida na beira da estrada e que precisava de socorro. A polícia então foi até lá e levou a Ana Maria para o hospital. E esse rapaz que estava junto com a Ana Maria e que pediu o socorro era um rapaz chamado Matheus Reis, que era aquele que a outra amiga da Ana Maria, a Paula, tinha falado com ele e ele tinha dito que a Ana Maria estava no hospital porque tinha sofrido um acidente. Quando soube também da morte da amiga, a Paula Ramírez falou novamente com esse rapaz, com o Matheus, e perguntou a ele o que tinha acontecido, disse para ele contar para ela, como que tinha sido ali o momento em que a Ana Maria tinha se machucado, porque a última vez que a Paula viu a Ana Maria foi no momento que ela estava indo do bar estava indo embora do bar com esse rapaz e outros 2 rapazes. Um deles era o Paul, o rapaz com quem ela vinha saindo há meses e ela disse para a mãe que sairia com ele, e um outro moço chamado Julian Ortegon, que era amigo do Paul. Ela tinha ido embora então no carro do Paul com esses 3 homens e depois disso que teria sofrido o acidente, nesse momento a Paula já não estava mais com eles. O Matheus contou então para Paula, a primeira versão dele dos fatos, porque ele mudou de versão aí algumas vezes depois. A primeira versão dele foi que ele não estava no carro junto com eles, que estava a Ana Maria, o Paul e o Julian no carro do Paul indo na frente e ele estava indo em um táxi atrás quando ele viu o momento em que a Ana Maria caiu do carro do Paul e eles seguiram viagem sem ela, parecendo até que eles mesmos tinham jogado ela para fora do veículo de forma proposital. Ele vendo aquilo então, porque vinha no táxi logo atrás, pediu para o taxista parar, desceu do carro e foi lá socorrer a Ana Maria e chamar a emergência. Porém, a Paula sabia que isso não poderia ser verdade porque ela viu o momento em que a Ana Maria foi embora do bar com os 3 homens e todos eles estavam no mesmo carro, no carro do Paul. O Matheus também estava junto, inclusive ele entrou no banco de trás junto com a Ana Maria. Então a Paula confrontou a ele sobre isso, mas ele não soube se explicar muito bem, disse que não se lembrava muito bem das coisas porque tinha bebido muito
e acabou ficando por isso mesmo. Bom, depois disso, é claro, a polícia entrou no caso, começou a investigar e é aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas de se entender, porque tem muitas pessoas envolvidas nessa história e cada uma das pessoas apresentou uma versão diferente dos fatos, muitas vezes tem coisas ali que não encaixam uma na outra, não dá para entender direito. Então fica um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples. Primeiramente, para entender o que aconteceu ao longo da noite, a gente tem que ouvir aí a declaração da Paula. Foi ela que contou como foi toda a noite ali no bar com a Ana Maria e os outros rapazes e como foi esse momento em que a Ana Maria foi embora com eles. Segundo ela, já tinha 3 anos que ela e a Ana Maria não se viam, elas eram melhores amigas na época da escola, mas depois que acabaram os estudos, elas acabaram se distanciando e tinham um tempo que não se viam. Segundo ela já estava lá no bar com outros amigos quando ela viu a Ana Maria chegando com aqueles 3 rapazes, o Matheus, o Paul e o Julian. Ela então reconheceu a amiga, as duas conversaram, trocaram seus novos números de telefone e elas então acabaram se despedindo porque a Paula iria para um outro bar com seus amigos, um que ficava ali na mesma rua, um pouco mais à frente, para continuarem se divertindo em um outro ambiente. Isso era por volta já de 11h30 da noite. Então elas se despediram e a Paula foi e a Ana Maria ficou ali naquele bar com os 3 rapazes. Segundo a Paula, algumas horas depois, por volta já de 1h da manhã, ela mandou mensagem para a Ana Maria perguntando onde ela estava, se ela não queria ir para lá, para onde ela estava, para as duas continuarem conversando. Então a Ana Maria respondeu ela de um jeito meio estranho, que dava para ver através do jeito que ela escreveu que ela estava muito embriagada, porque ela escreveu meio que nada com nada e a Paula conseguiu entender apenas que a Ana Maria queria dizer que não dava para ela ir para lá porque ela estava sem dinheiro. A Paula, percebendo que a amiga estava embriagada, ficou preocupada de ela estar sozinha ali com aqueles 3 rapazes, então ela disse para a Ana Maria para ir para o bar onde ela estava, que era bem próximo, que ela cuidaria dela lá e depois levaria ela para casa. Depois de uma certa insistência, a Ana Maria concordou então e foi para esse outro bar, mas acompanhada do Matheus, do Paul e do Julian. Chegando lá, a Paula viu que a Ana Maria estava realmente muito embriagada, muito mais do que ela podia imaginar. Ela não estava conseguindo nem andar direito sozinha. Os rapazes estavam tendo que ajudar ela a andar de um lado para o outro. Ela passou mal, vomitou, estava muito mal, mas ao mesmo tempo ela dizia que estava bem, que queria curtir mais a noite, que queria continuar bebendo ali com os amigos e queria continuar ali se divertindo e festejando. Depois de mais alguns minutos, a Paula resolveu que queria ir com os seus amigos para um outro lugar, uma festa que estava tendo ali perto, onde um amigo dela estava tocando como DJ, então ela chamou a Ana Maria para ir com ela para lá. Porém, os rapazes que estavam com a Ana Maria tinham os planos de ir para um outro lugar e a Ana Maria disse que preferia ir com eles, afinal de contas ela já estava saindo com eles ali, né, desde o início da noite, só tinha encontrado a Paula por acaso, então ela disse que não, que ia com os rapazes. A Paula, ainda preocupada pela situação da Ana Maria, insistiu muito com ela para que ela fosse com ela e não com os rapazes. Inclusive, esse momento em que elas estão discutindo sobre isso foi filmado pelas câmeras de segurança do estacionamento, porque nesse momento os rapazes já estavam entrando no carro e chamando a Ana Maria para ir com eles, enquanto a Paula insistia para que ela ficasse e fosse com ela. Porém, mesmo assim, mesmo com muita insistência da Paula, a Ana Maria decidiu que não, que ia com os rapazes, e então ela acabou entrando no carro ali no banco de trás com o Matheus, enquanto o Paul estava dirigindo, e o Julian no banco da frente do passageiro, e eles foram embora. Bom, depois disso, a Paula não teve mais contato com a Ana Maria, ela só ficou sabendo dela, né, depois, na manhã do dia seguinte, quando ela ligou para o Matheus e ele disse, né, da situação que a Ana Maria estava no hospital. A versão do Paul, que era o rapaz que estava saindo, estava tendo ali encontros amorosos com a Ana Maria nos meses anteriores,
é a mesma versão do amigo dele, o Julian Ortegon. Segundo os dois, eles estavam lá naquele bar se divertindo com a Ana Maria e o Matheus. Eles não conheciam o Matheus, ele era um amigo da Ana Maria, conheceram ele ali naquela ocasião. E segundo Paul, a Ana Maria já estava meio bêbada, dava para perceber que ela não estava mais tão bem, e então em um certo momento ele viu a Ana Maria e o Matheus se beijando. Ele ficou irritado porque, para ele, eles estavam se conhecendo ali na intenção de ter um relacionamento, então ele decidiu ir embora do local, ele e o Julian, e deixar a Ana Maria lá com o Matheus. Porém, no momento em que ele começou a conversar ali com o Julian sobre ir para um outro lugar, os dois, a Ana Maria escutou e disse que queria ir junto, que também queria continuar se divertindo com eles e tudo mais. E o Paul acabou aceitando e disse que levaria ela junto. Porém, quando eles foram então para o estacionamento para entrar no carro, eles perceberam que o Matheus estava indo junto. Eles tiveram uma breve discussão, porque ele disse para Ana Maria que levaria ela e não o amigo dela, mas ele disse que no fim das contas ela insistiu, disse que não podia deixar o Matheus ali sozinho, que eles eram amigos há muito tempo e tudo mais. E o Paul acabou mais uma vez aceitando e então entraram todos no carro para ir embora. Ele disse que teve mesmo esse momento que a Paula ficou tentando convencer a Ana Maria de não ir com eles, mas que no fim eles entraram sim no carro por volta de 1 e pouco da manhã e saíram. Ele disse que alguns minutos depois, enquanto ele estava dirigindo, ele percebeu que as coisas estavam silenciosas demais no banco de trás do carro, onde estava Ana Maria e o Matheus. Então ele olhou pelo retrovisor e viu que mais uma vez eles estavam se beijando. Mais uma vez irritado, então, ele parou o carro e disse que era para os dois descerem do carro, que era um desrespeito, enfim, ficou muito bravo com a situação e mandou que eles descessem. Ele disse que eles não quiseram descer, e então o Julian desceu do carro, né, o amigo dele, e retirou do carro meio que à força ali a Ana Maria e o Matheus, deixou eles na beira da estrada, sãos e salvos, segundo eles, não tinha nenhum ferimento nem nada com a Ana Maria nesse momento. Então o Julian voltou para o carro e eles foram embora, deixando a Ana Maria e o Matheus ali sozinhos. A versão do Matheus, como eu disse antes, primeiro ele mentiu dizendo que estava em um táxi atrás do carro e viu no momento que a Ana Maria tinha caído do carro dos rapazes. Depois ele deu uma outra declaração dizendo que não, que os rapazes tinham parado o carro na frente, tinham descido e tirado a Ana Maria à força do carro. E depois ele acabou admitindo que ele estava mesmo no mesmo carro que os rapazes, que então eles tinham começado a discutir. Ele disse que não se lembrava direito o motivo da discussão. Eles tinham parado o carro, forçado ele a descer do carro. Depois eles seguiram mais alguns metros com a Ana Maria no carro e então eles arremessaram ela do carro em movimento. Bom, como são muitas versões dos fatos, estava difícil para os investigadores saberem a ordem correta do que tinha acontecido naquela noite, e para tentar solucionar tudo isso, a polícia procurou por imagens de câmeras de segurança ali nesse pedaço onde tudo aconteceu, para ver se alguma tinha captado, mas infelizmente eles não conseguiram nenhuma imagem clara. Tem apenas uma imagem que mostra bem no cantinho o carro do Paul parando, dá para ver algumas pernas de pessoas, né, dos rapazes andando ali, mas não dá para saber o que eles estavam fazendo, de quem eram aquelas pernas, o que estava acontecendo. Então a imagem só mostra mesmo o cantinho e não dá para solucionar muita coisa através delas. A polícia também foi atrás de testemunhas, porque naquela noite, no momento em que tudo aconteceu, aquela estrada estava bastante movimentada e várias pessoas viram o momento que a Ana Maria estava caída ali na beira da estrada, sangrando, machucada e imóvel. E a polícia recebeu várias ligações de pessoas chamando a emergência, dizendo que tinham visto uma moça, que a moça parecia machucada. Algumas pessoas disseram que parecia inclusive que ela já estava sem vida e que tinha um rapaz junto com ela pedindo ajuda, que parecia desesperado e ao mesmo tempo também parecia bêbado, mas que estava pedindo para as pessoas ajudarem e chamarem a emergência ou levarem eles ao hospital. Com isso, então, a polícia conseguiu encontrar uma testemunha que foi considerada a testemunha-chave do caso, que era um homem que estava dirigindo no carro atrás do carro do Paul, onde estava a Ana Maria. Segundo esse homem, no depoimento que ele deu, ele disse que ele estava
indo atrás do carro no momento em que ele viu que, com o carro ainda em movimento, a porta traseira do carro se abriu e eles jogaram realmente a Ana Maria do carro em movimento. Ele ainda disse que eles jogaram ela como se ela fosse uma boneca de pano. Segundo o homem, ele parou o carro, assustado com o que tinha acontecido, e então ele viu o momento em que o Matheus saiu ali correndo de trás da beira da estrada em direção a Ana Maria para socorrê-la. Então, segundo o testemunho dessa pessoa, dessa testemunha-chave, no momento em que a Ana Maria foi arremessada do carro em movimento, o Matheus já estava fora do carro, o que poderia validar aquela versão que ele apresentou, uma das versões que ele apresentou, de que primeiro os rapazes, o Paul e o Julian, teriam parado o carro, tirado ele do carro, seguido mais um pouco e depois, com o carro em movimento, teriam jogado a Ana Maria. Essa questão do Matheus foi um pouco polêmica, porque como ele mudou de versões várias vezes, primeiro mentiu dizendo que estava num táxi, uma coisa nada a ver, e depois não sabia dizer direito se tinham jogado a Ana Maria, se tinham do carro em movimento, se tinha sido com o carro parado, enfim, ele mudou de versão várias vezes, isso levantou suspeitas, mas os advogados dele disseram que ele passou por avaliações psicológicas e foi constatado que essa confusão toda era porque ele estava com uma amnésia causada pelo excessivo uso de álcool aquela noite. Então, além de não lembrar direito das coisas que tinham acontecido certinho, ele ainda estava misturando as coisas, fazendo uma confusão ali sem se lembrar direito, e por isso as declarações dele não eram tão claras, e isso fazia com que o seu depoimento fosse comprometido. Em janeiro de 2021 foi emitido mandado de prisão para o Paul e o Julian, e eles estavam sendo acusados de feminicídio agravado contra a Ana Maria, porque entendeu-se ali durante as investigações que realmente eles teriam atirado ela do carro ali em movimento, e isso teria causado aqueles ferimentos, algumas escoriações que ela tinha do lado direito do corpo e também aquele trauma grave na cabeça que foi o que causou a sua morte. A versão oficial ali dada pelas autoridades e também que chegou-se a essa conclusão ali no julgamento, eles acreditam que sim, que o Paul e o Julian podem ter ficado bravos porque a Ana Maria e o Matheus estavam se beijando no banco de trás do carro, então eles mandaram eles saírem do carro, eles não quiseram sair, então o Julian desceu, arrastou o Matheus do carro à força, a Ana Maria se recusou a sair, talvez por estar muito bêbada, então eles seguiram ali com o carro com ela dentro, talvez ela tenha ficado brava e irritada porque deixaram o Matheus para trás na estrada, eles começaram uma nova discussão e aí então irritados os homens teriam jogado ela para fora do carro em movimento. Eles continuaram negando, continuaram dizendo que não, que eles tinham parado o carro e tirado ela e o Matheus do carro ao mesmo tempo, sãos e salvos, ilesos, e que eles poderiam ter sido atropelados. Depois disso, a defesa deles tentou usar esse argumento aí, mas os ferimentos da Ana Maria não eram compatíveis com um atropelamento, então essa hipótese foi descartada. Além disso, também foram descobertas algumas coisas sobre o passado dos rapazes que sujavam ainda mais a imagem deles e fazia com que eles parecessem ainda mais suspeitos. O Julian, por exemplo, ele já tinha passagem na polícia porque 2 ex-namoradas dele já tinham prestado queixa por violência doméstica, diziam que ele ficava extremamente violento quando ele estava irritado e já tinha agredido elas. O Paul também parece que já estava envolvido em um caso de agressão no passado, onde ele teve uma briga com um rapaz que também estaria envolvido com uma ex-namorada dele. Então, isso tudo fez com que as pessoas desconfiassem ainda mais, porque aparentemente eles já tinham um temperamento violento. Em dezembro de 2001, então, aconteceu o julgamento do Paul e do Julian, e os dois foram considerados culpados pelo crime de feminicídio agravado e foram condenados a 41 anos e 8 meses de prisão, sem liberdade condicional. De qualquer forma, a condenação do Paul e do Julian ainda é bem recente, talvez a defesa deles ainda vá recorrer, talvez ainda vá acontecer alguma coisa, alguma reviravolta ou alguma mudança aí nesse caso,
mas caso qualquer coisa aconteça, é claro que eu volto aqui para atualizar vocês. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você conseguiu entender direitinho tudo que eu falei. É um pouco difícil, até na minha própria cabeça aqui, ficou meio difícil de entender esse caso, tem muita coisa, muita gente envolvida, muitas versões, mas eu tentei trazer da forma mais clara possível para vocês conseguirem acompanhar tudo e ver como que as autoridades conseguiram chegar nesse desfecho e condenar ali o Paul e o Julian. Deixa então aqui nos comentários a sua opinião, deixa também usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal para a gente conhecer. Também se inscreve se não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais esse caso. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.